Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar de Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. Eu também assisti o filme essa semana, né? Eu li esse livro essa semana e também acabei aproveitando e assisti o filme. Então vou fazer um comentário dos dois. Eu tava tentando evitar entrar no hype de Ainda Estou Aqui, né? Porque esse livro eu peguei em dezembro, eu dei uma enroladinha para começar para ler, mas aí agora eu decidi que vou aproveitar esse hype e também vou ler aqui. Também a gente já faz os preparativos para o Oscar. E também já fiz todo o combo completo, né? Eu li o livro essa semana e também já assisti o filme. Não vou ficar fazendo uma análise detalhada do que tem no livro, e o que é diferente no filme, porque eu sempre tenho o pensamento que mídias diferentes precisam de adaptações na história, né? Se fosse uma série, seria de uma outra maneira, se fosse uma peça de teatro, seria de outra maneira. Porque quando eu assisto um filme, uma adaptação que seja, eu sempre levo em conta que um filme é um filme, um livro é um livro, uma série é uma série, uma peça de teatro é uma peça de teatro. Isso quer dizer, cada mídia tem a sua forma narrativa, cada mídia tem a sua maneira de contar as histórias. Então não dá para eu não gosto de ficar fazendo essas muitas comparações. Se uma adaptação do filme é boa, é porque o filme é bom. Então para mim eu não fico nessa preciosidade, nesse cuidado de adaptação, tem que ser igualzinho à obra original, porque não faz sentido, né? É justamente uma adaptação. Mas vamos lá, né? Esse vídeo vai ser focado no livro. Obviamente, eu já assisti o filme, então vou fazer comentários sobre o filme ao decorrer do vídeo. E no final, vou fazer um apanhado geral do que eu achei do filme. Então, obviamente, vamos começar falando sobre o livro. Ele foi publicado originalmente em 2015. E nessa minha edição, né, esse meu exemplar, quer dizer, ele está na 14ª reimpressão, né? E essa reimpressão aqui foi feita em dezembro de 2024. Então, basicamente, no mês que eu comprei esse livro tinha saído assim da gráfica. Então, basicamente, o livro vai ser focado na família de Rubens Paiva. Obviamente, com uma atenção especial da Eunice Paiva, que vai ser o meio que o link condutor de toda essa história. Para as pessoas que só assistiram o filme e ainda tá vendo se vai ou não ler o livro, a gente tem que entender assim que o filme parte do ponto de vista da Eunice Paiva, então ela é o centro da história. Aqui no livro, o ponto de vista, obviamente, é do Marcelo Rubens Paiva. Ele é o centro da história. Então, durante o livro, a gente sempre vai ter a visão do Marcelo Rubens Paiva do que estava acontecendo naquele momento na família dele. Ele vai mostrar assim os seus sentimentos, a complexidade da relação dele com a mãe. Ele também vai contar um pouco da história de vida da mãe dele, a Eunice Paiva, mas também vai ser intercalado com os fatos que estavam acontecendo. Então aqui no livro vai ter as passagens da apuração que ele fez, né, que o Marcelo fez, do período que o pai dele foi preso, torturado e morto, e também o período que a mãe e a irmã deles foram presas e a mãe, né, Eunice Paiva, passou dias na prisão. Então vai ser sempre essa intercalação entre capítulos com fatos reais de apuração jornalística dos fatos documentados do que realmente aconteceu nos períodos e capítulos mostrando o relacionamento dele com a família e especialmente o relacionamento dele com a mãe dele, Eunice Paiva. E quem é Eunice Paiva, né? A figura que percorre todo o livro e também é o foco da narrativa. Ela é filha de italianos, né, ela vem de uma família de italiana. Ela não é vista como uma italiana tradicional, né, daquele estereótipo de família italiana que a gente tem assim em mente, porque ela é magra, ela é silenciosa, ela não fala alto, ela não ri alto. Então ela meio que é um ponto fora da curva da família dela de italianos. E também uma coisa muito interessante aqui durante a formação da Eunice Paiva, que ela é formada em letras, né? Ela fez letras pela Universidade Mackenzie, mas o pai dela não queria que ela estudasse, mas ela mesmo assim se avançou nos estudos, ela era uma pessoa muito culta, né, desde antes do casamento com o Rubens Paiva. Então ela lia os grandes autores, como Balzac, Tolstói, entre outros. Mesmo a revelia do desejo do pai, que queria que ela apenas fosse uma dona de casa, né, não queria que ela focasse nos estudos, né, o objetivo do pai era apenas que ela fosse uma boa esposa, uma boa filha e uma boa dona de casa no fim. Algo a acrescentar é que durante o início do livro, o autor deixa claro que sempre vai intercalar a memória, porque a memória não é engavetada na nossa mente, ela vai se intercalando, ela vai surgindo do nada, né, até que para fazer sentido de algo que está acontecendo no momento. Então, durante esse livro todo, a gente vê a evolução do relacionamento entre o Marcelo e a Eunice. Então, aqui no início do livro, a gente tem os desabafos de sentimentos que ele sentiu na época que ele era adolescente, né? Porque a Eunice, por ser uma pessoa assim, não ser essa italiana típica, né, e estereotipada assim que normalmente ele via na família dele, ele
sentia falta de alguma coisa, porque ela era uma pessoa assim mais pragmática, ela era uma pessoa assim distante como mãe. Não era uma mãe assim que poderia ser considerada carinhosa, mas aqui durante o livro a gente vê que ela sempre se faz presente. Ela é uma pessoa extremamente prática, então quando os filhos tinham algum problema, ela estava lá pronta para resolver. E ela sempre dava um suporte para os filhos, né? Se o filho queria fazer a faculdade lá no Unicamp, aqui no interior de São Paulo, então ela ia lá, perguntava mais ou menos quantos seriam os custos mensais disso e via se conseguia ajudar e tentava lá ajudar o filho. E até tem uma cena aqui no livro, né? O episódio aqui do livro dele ter engravidado uma menina, aí ele acaba pedindo ajuda para a mãe sobre como proceder no aborto. Ela vai lá, dá o dinheiro, não faz muitas perguntas, apenas dá o suporte necessário. Então a gente percebe essa equação complexa que é um relacionamento entre mãe, filho, entre pais e filhos no geral, né? Pelo menos nesse início do livro, a gente sente um pouco de ressentimento que ele passa na escrita dele, né? Um ressentimento assim de adolescente. Então ele meio que tá pegando todos os sentimentos que ele sentiu na época e tá expondo aqui no livro. Eu acho assim que esses episódios que ele expõe aqui no livro, ele deixa o livro ainda melhor porque mostra assim a complexidade assim do relacionamento entre pais e filhos no geral. E também assim, não é que ele não goste da mãe dele, não é que ele ame a mãe dele, é porque tem esses pequenos detalhes do desenvolvimento das pessoas. Eu acho que isso acrescenta uma complexidade no livro e aí um aprofundamento, né? Porque mesmo ele citando esses sentimentos que ele sentiu, esses sentimentos que passou por ele no período da adolescência, ele nunca, pela maneira que ele escreve, pela maneira que ele descreve a própria mãe, você percebe o carinho que ele sente por ela, o amor que ele sente por ela. Além, obviamente, desse relacionamento dele com a mãe e esses episódios que ele vivencia com a mãe, dele ajudando ele, o autor vai intercalando situações, assim, às vezes de um passado muito distante, né, da infância, e outras vezes da adolescência, e outras coisas que às vezes acontecem depois morte do Rubens pai. E isso tem um motivo, né? O autor deixa claro que ele estava escrevendo esse livro, então ele ia usar. O autor sempre trabalha nessa questão da memória. Então ele já explica um pouco nesse começo do livro de que a memória não é engavetada, né? Ela não é sequencial. Então ela vai surgindo assim, no momento assim adequado, no momento que você não espera. A memória vai surgir para fazer alguma ligação com o que você está vivendo no momento, alguma coisa que você está pesquisando, pensando agora no momento, aí você vai ter puxar uma memória do seu passado e ela vai surgir na sua mente. Ela não é sequencial, você não vai, ela não fica engavetada na sua mente de uma maneira assim organizada. Ela fica espalhada no seu cérebro. E o livro é montado desse jeito, não é um desafio, não é um jogo assim de mental complexo, é apenas algo assim de construção da narrativa. Ele vai pegando os episódios da sua infância, ele vai intercalando com o que estava acontecendo no país, ele vai intercalando com o que estava acontecendo com a sua família e assim por diante. E todo esse trabalho em relação à memória, porque no período que esse livro estava sendo escrito, né, a Eunice Paiva já estava com Alzheimer, né, num estágio mais avançado, ainda não era o último estágio da doença, né, que seria o terminal, mas ela já estava com Alzheimer bem avançado. Tem até um trecho aqui que eu achei interessante do livro, que ele fala sobre a memória em si, né? A memória não é apenas uma pedra com hieroglifos entalhados, uma história contada. Memória lembra dunas de areia, grãos que se movem, transferem-se de uma parte a outra, ganham formas diferentes, levados pelo vento. Um fato hoje pode ser relido de outra forma amanhã. Memória viva. Um detalhe de algo vivido pode ser lembrado anos depois, ganhar uma relevância que antes não tinha, e deixar em segundo plano aquilo que era então mais representativo. Pensamos hoje com a ajuda de uma parcela pequena do nosso passado. Então, assim, ele meio que explica como funciona essa dinâmica da memória. Então, agora eu vou falar do desaparecimento do Rubens Paiva. Inclusive, eu li um comentário, né, que exemplifica muito bem esse desaparecimento, né? A palavra desaparecimento é usada para ocultar três crimes, que são sequestro, tortura e assassinato. No dia 20 de janeiro de 1971, um feriado no Rio de Janeiro, a família Paiva estava toda se preparando para ir para a praia, né? Os filhos estavam brincando assim pelo quintal e pelas redondezas. E a casa da família Paiva, né, sempre foi uma casa assim que recebia muitas visitas, né? Uma família grande, então ela recebia muitas visitas de parentes, de vizinhos, de amigos. E era uma família assim de classe média alta, então eles tinham contatos assim na imprensa, no meio artístico, então eles sabiam do que estava acontecendo no país, né? Eles não eram uma família alienada. Eles sabiam o que estava acontecendo no Brasil ou
ou que era possível saber o que estava acontecendo no Brasil no momento. Eles já tinham alguns conhecidos que tinham se exilado em outros países, até alguns que fugiram para a Europa com toda a família. Então eles já tinham uma ciência que o regime estava ficando mais rígido, né? Estava se fechando cada vez mais. Então eles ainda estavam nessa indecisão se eles iriam fugir ou não para fora do Brasil. Mas já que o Rubens Paiva estava afastado da política desde que teve o mandato cassado, né, o mandato de deputado federal, então assim parece que ele se sentia mais seguro por não ter nenhum envolvimento com organização armada contra a ditadura, então ele acabou ficando aqui no Brasil junto com a família. Inclusive aqui é contado assim que essa casa assim no Leblon, né, em frente à praia, era alugada, eles tinham comprado um terreno no Jardim Botânico, então eles estavam planejando construir uma casa de família, que era um sonho deles assim de ter uma casa deles, uma casa própria, né? Tudo o que tinham direito. Então os planos assim no final era ficar em definitivo no Brasil. Então voltando ao 20 de janeiro de 1971, né, a família Paiva já estava se preparando para ir para a praia, né, aproveitar o feriado no verão carioca, até que os homens do exército, né, que a gente descobre depois que é da aeronáutica, então os homens das Forças Armadas entram na residência e exigem levar o Rubens Paiva, né? E o Rubens Paiva mantém a calma nesse episódio e pede apenas para se trocar. Os homens das Forças Armadas ficam repetindo que é algo de rotina, que vai ser rápido, que logo logo ele estará em casa de volta. O Rubens Paiva se troca, ele sai da residência e dirigindo o próprio carro, né? Na verdade é o carro da Eunice Paiva. E esse vai ser o último momento que a família Paiva, né, vai ver o Rubens Paiva. Então eles levam o Rubens Paiva para o centro de tortura lá das Forças Armadas, né, o DOI-CODE, e as Forças Armadas mantêm na casa do Rubens Paiva, na casa da família, agentes para vigiar quem entra e quem sai e também quem telefona. Então, basicamente, se a família Rubens Paiva, que sempre recebeu muitas visitas, recebesse alguém naquele dia, essas pessoas também eram presas, eram levadas assim pelo exército. E os telefones também eram vigiados, né? Não eram necessariamente grampeados. Se o telefone tocava na extensão da própria casa, algum agente das Forças Armadas ficava escutando a conversa para saber o que estava sendo dito. Nesse momento, assim, que a família está impedida de sair ou alguém de entrar dentro de casa, o Marcelo, né, que era muito novo, ainda não sabia o que estava acontecendo, estava em casa, mas aí acaba pulando um muro lá para brincar de bola, não é notado por ninguém. Depois, quando ele volta, o pessoal os agentes que estavam dentro de casa brigam com ele, a Eunice até finge que vai repreender ele e leva ele pro quarto, mas aí ela pede para ele levar um bilhete para uma vizinha para alertar que quem visitasse a casa da família Paiva naquele dia seria preso. Ele acaba conseguindo fazer essa comunicação e voltar para casa sem ninguém notar. E é assim que começa toda a saga da família Paiva em questão de busca da verdade, né? No dia seguinte, a Eunice Paiva e a filha mais velha, a Eliana, são levadas para o DOI-CODE. Elas têm os rostos cobertos, então elas só descobrem onde estão no dia seguinte. A filha fica durante apenas uma noite, depois é liberada, mas a Eunice Paiva fica durante dias. Tem uma cena aqui do livro, né, que um soldado assim do exército acaba dando um chocolate para ela, acaba não ajudando, né, mas amenizando um pouco a situação que a Eunice paiva, porque ela fica em torno de 10 dias na cadeia lá no centro de tortura. Ela sempre fica perguntando sobre o marido, se ele está vivo, se ele está bem, se ele estava lá no doicode. Um dos investigadores, né, entrevistadores lá dos presos, até diz para ela que o marido dela está lá em cima, né, no andar de cima, e que logo logo eles também seriam liberados, mas que estava vivo. Aí eles começam a fazer perguntas e ela sem saber nada do que estava acontecendo, sem saber o motivo por estar presa, sem reconhecer ninguém assim do álbum de fotos que eles dão para ver se ela reconhece alguém. E ela fica tentando assim se lembrar de pontos assim de o que poderia ter feito ela ter sido presa, e tanto ela como o marido. E por aí se passam dias, ela vê todo dia o álbum de fotos para ver se reconhece alguém. Ela não é autorizada a ir para casa, ela fica presa numa solitária, então ela não tem contato com a luz do sol direito, ela não, a alimentação também assim é precária. Ela tem até um contato com um soldado assim que não concorda com o que está acontecendo. Até avisa para ela que a filha dela já foi liberada, que ela não está mais no centro de tortura, que era o DOI-CODE, e também que ele também ajuda ela dando chocolate. Isso também aparece no filme assim, ele fala assim que não concorda, tal, e isso meio que cria uma consciência, né? Os
Os militares contra o regime foram também muito perseguidos durante a ditadura, né. Tem reportagens, assim, mostrando que durante a ditadura mais de 6.000 militares foram torturados, perseguidos e até expulsos da corporação porque eram associados a comunistas. Tem até uma parte aqui do livro, né, que o Marcelo Rubens Paiva menciona essa paranoia do regime, né, de associar tudo ao comunismo, tudo a esse grande perigo vermelho, e isso também afeta os militares, né? Porque qualquer coisa que os militares considerassem que não foi adequado já ia associar você ao comunismo, aí você já seria perseguido, teria sua família perseguida e talvez torturada e morta pelo regime. Essa cena também aparece no filme, né, do militar, não dando uma ajuda, né, mas tentando aliviar um pouco a situação da Eunice, assim, e gerou até algum burburinho, assim, por ter mostrado essa cena, mas enfim, é uma cena que realmente está no livro e que realmente aconteceu, né? E isso também é mostrado no livro, né? Que isso foi algo bom, assim, para Eunice, porque ela mostrou que ela nem, para que nem todo mundo do regime concordava com o que estava acontecendo, e querendo ou não se tornou uma força para ela lutar pela verdade e também pela justiça. Então, nesse período que a Eunice ficou presa, né? Os filhos ficaram sem pai e sem mãe, acabaram ligando para a avó. E a família acabou fazendo uma operação assim, meio que tentativa de defesa das crianças, e mandaram cada uma para algum lugar, né? O Marcelo, por exemplo, é mandado para uma casa lá no interior do Rio de Janeiro, onde ele passa esses dias até ser autorizado a voltar para casa para reencontrar a mãe. Assim, falar sobre o livro é algo muito difícil porque o livro é bem assim direto, ele é bem cru. Ele não é sentimentalista, ele fala dos fatos que acontecem, seja na família, seja no Brasil no geral, de uma maneira bem direta. Ele não faz rodeios. Então o livro apresenta todos os pormenores da tortura que o Rubens Paiva passou, né? Todos os pormenores conhecidos. A gente também é apresentado as farsas que o regime tentou implantar, né? Soltar na imprensa, dizendo que ele tinha fugido, que o carro da polícia tinha sido metralhado e que ele tinha sido resgatado por um grupo de terroristas. Só que tudo isso é mentira, até tudo isso acaba não se encaixando, porque a própria Eunice vai atrás da verdade, né? Porque na hora que ela tá lá no doicode, é falado que ele ainda estava vivo. Na hora que ela sai, a notícia já tinha se espalhado que ele já tinha fugido com terroristas. Aí ela vai em busca da verdade. Então, obviamente, né, a família Paiva não era uma família pobre. Ela tinha uma família de recursos, e mais que recursos financeiros, ela tinha uns recursos assim que é primordial, que é contatos. Então, ela tinha contatos com a imprensa, ela tinha contatos com pessoas que já tinham sido exiladas. Então, ela conseguia conversar com correspondentes estrangeiros falando sobre o caso. Então, a mídia brasileira não era autorizada a divulgar nenhum pormenor desse caso, mas a mídia internacional podia divulgar à vontade. Então, esse caso desse desaparecimento do Rubens Paiva acabou repercutindo nos jornais do New York Times, The Guardian, Le Monde, acabou repercutindo pelos jornais do mundo. Obviamente, aqui no Brasil, pela censura, isso nenhuma publicação era autorizada. Ela, inclusive a família Paiva fica sendo proibida de ser citada pela imprensa durante 10 anos. E é até interessante, em algum momento antes desse banimento total da família Paiva da mídia, a Manchete, né, a revista Manchete, que era a principal revista do Brasil na época, fez uma reportagem sobre a família Paiva, né, sobre o desaparecimento, e teve aquela foto agora que ficou bem conhecida, né, da família Paiva em frente à casa deles, sorrindo para a foto na mídia. Após esse desaparecimento, a Eunice entra em um limbo, porque ela não é viúva, porque o regime se recusava a admitir que tinha matado Rubens Paiva, então não tinha acesso aos bens da família, ela não conseguia fazer um inventário da família, então ela não tinha acesso ao dinheiro, ela só tinha acesso a um dinheiro em uma conta conjunta. Ela até acaba conseguindo vender aquele terreno que eles tinham comprado para construir a casa lá no Jardim Botânico e decide se mudar para São Paulo. Nessa decisão também de se mudar para São Paulo, ela começa a estudar direito na Mackenzie aos 41 anos de idade. Então ela se forma em direito, aí ela começa a sua carteira de clientes, que primordialmente são seus amigos. Então ela começa a cuidar dos divórcios, dos inventários e também até chega nas questões empresariais. Então com isso ela começa a ganhar dinheiro e ela chega até a comprar uma casa para ela, né, que seria a casa de família, né, o primeiro imóvel 100% dela. É claro que não é um terreno, né, um apartamento em São Paulo, mas um apartamento próprio, e também porque os filhos já estavam crescidos, né, já estavam indo para a faculdade. A história, assim, até agora, a gente já admira muito a Eunice, né, porque ela sai de uma criação que foi criada para ser uma dona de casa, aí sofre essa tragédia, tem esse trauma, assim, de repente na vida,
E ela tem forças, assim, para se reerguer e recomeçar a vida, porque, né, tem 5 filhos para criar ainda, então ela vai lá, volta a estudar, vira uma advogada. Aí no momento que ela consegue estabilização financeira, assim, ela já tá ganhando bem, né, ela decide ir para um ramo, assim, que não dá tanto dinheiro no direito, que é o direito indígena. Então ela se torna uma especialista em direito indígena, ela consegue ser consultora do Banco Mundial, da ONU, ela participa da Constituinte. Então, meu, é uma pessoa incrível, é simplesmente isso. Esse livro aqui não é uma biografia de Eunice Paiva. E assim, né, eu queria que lançasse uma biografia de Eunice Paiva, né, porque eu acho que com certeza é uma história, né, de vida que merece ser contada. Então, nesse período que ela já era uma referência no direito indígena, ela também se tornou um dos símbolos das diretas já e também da redemocratização. E mesmo com tudo isso, ela nunca desistiu de encontrar a verdade sobre seu marido e também nunca desistiu que o Estado reconhecesse a morte dele. Mesmo com a redemocratização, o Estado ainda não tinha reconhecido a morte de Rubens Paiva. Ainda não se sabia o que realmente aconteceu. Aconteceu até uma pressão pública da família Paiva para o governo FHC aprovar uma lei para que os desaparecidos pelo regime da ditadura fossem declarados oficialmente mortos. Né? Isso aconteceu porque o FHC fez um comentário assim que acabou sendo mal visto porque ele também já tinha cobrado que o reconhecimento do Estado das mortes dos desaparecidos no governo Sarney. E quando ele chegou à presidência, ele quis desconversar sobre isso, mas ele acabou sendo cobrado publicamente pela família Paiva e provavelmente por outras famílias com entes desaparecidos. Até que no ano de 1995, o Congresso passou uma lei reconhecendo a morte dos desaparecidos da ditadura. E uma das cenas iniciais do livro é justamente a família Paiva indo para o centro de São Paulo, para o cartório, pegar o atestado de óbito. Então, 25 anos depois do desaparecimento de Rubens Paiva, o Estado reconhecia oficialmente a morte dele. Então, olha só, depois de 25 anos é que a Eunice Paiva conseguiu fazer um inventário dos bens do Rubens Paiva e o inventário dos pais do Rubens Paiva. Então, quer dizer que todo esse período, todo o patrimônio dele ficou congelado em um limbo que só depois de 25 anos ela conseguiu recuperar. Então a gente já tem aqui o reconhecimento oficial da morte dele, mas a gente ainda não sabe oficialmente o que aconteceu. Até que também começa uma pressão pública, né? Começa as investigações. Inclusive, junto com essa lei que reconheceu os desaparecidos como mortos pela ditadura, também foi criada a Comissão sobre Mortes e Desaparecidos Políticos no governo FHC. É justamente com essa comissão, junto com a Comissão Nacional da Verdade, instituída pelo governo Dilma em 2012, que a gente acaba conhecendo as histórias de todos os torturados pela ditadura, através dos depoimentos e cruzamentos de informações oficiais. Além dessas comissões, também houve uma investigação do Ministério Público para apurar as torturas na ditadura, e foi também assim que a gente começa a ter contato do que realmente aconteceu com o Rubens Paiva nos momentos que ele ficou preso lá no DOI-CODE. Todos esses relatos assim do livro, como eu falei, eles são bem diretos, né? Eles são bem assim cruz. Então acaba sendo bem difícil se ler, porque a gente tem a pessoa que foi torturada, que também viu ele lá nas dependências do DOI-CODE, e também aparece o médico que era chamado para saber se os presos ainda aguentavam mais torturas. Aí ele revela também que ele chegou a verificar o estado do Rubens Paiva e que era um estado grave, que aconselhou que ele tinha que ser levado para um hospital. Há também os oficiais, né, do exército que estavam envolvidos. Então a gente tem os nomes de todos os envolvidos aqui no livro. E também aqui no final do livro ele tem toda a denúncia do Ministério Público Federal e também o aceite dessa denúncia. Mas infelizmente nenhuma pessoa foi condenada ainda, porque ainda não foi transitado e julgado, e agora estão recorrendo pelo STF e o STF está sem tomar uma decisão sobre isso há anos. E essa é a parte mais revoltante do livro, né? Porque você vê que ninguém foi preso pelos crimes que cometeram, não só com o Rubens Paiva, mas também com as pessoas que tiveram seus entes sequestrados, torturados e mortos pela ditadura. E como eu falei, o livro é bem cru e direto, então tem umas cenas assim que é complicada de se ler, né? Você tem que dar uma respiradinha. Mas no geral a leitura dele é bem fluida, você consegue ler ele rapidamente. Eu não leio rápido e eu consegui ler esse livro em menos de uma semana. A estrutura desse livro acabou me lembrando vagamente o HHHH
de Laurent Binet, eu acho, porque ele acaba intercalando os acontecimentos do presente com o passado, com os acontecimentos históricos que estavam acontecendo no momento do desenrolar da história. Então você acaba realmente, assim, pelo menos para mim, eu acabei ficando imerso no livro e gostei bastante. Eu nunca tinha lido nada do Marcelo Rubens Paiva, então não tenho comparação se esse é melhor ou pior que outros livros dele. O único livro dele que eu conhecia, que estava na minha lista, assim, de um dia talvez eu leia, era o Feliz Ano Velho. Então, obviamente, eu não tenho o repertório das outras obras dele, então não sei se esse é o pior ou o melhor, mas o que eu digo é que esse livro aqui, Eu Ainda Estou Aqui, é muito bom, vale a pena ser lido. Tem até um detalhe assim que eu li numa resenha, em um comentário, até que aqui numa parte do livro ele fala que a mãe dele reclamava dos palavrões que apareciam nos livros dele. Então a pessoa notou que nesse livro não tem nenhum palavrão. E realmente, né, eu agora de cabeça não me lembro de nenhuma vez ele usar palavrão nesse livro aqui, né? E nada mais justo, né? Já que esse livro também tem como foco a Eunice Paiva. Já sobre o filme, né, que está sendo um grande hit do momento, eu tenho que dizer que realmente é muito bom. Eu não tenho palavras para dizer, eu achei um ótimo filme. Tem assim, é um pouco chocante assim, é um pouco estranho talvez uma pessoa que não estiver acostumada de ver um filme assim um pouco mais calmo nesse sentido. Você não vai ter nenhuma grande cena de choro, nenhuma grande cena de desespero. Você vai ver a Eunice assim bem assim séria. Ele vai ter assim aquele compromisso de não desabar porque tem 5 filhos para criar, então a Fernanda Torres consegue equilibrar bastante esse papel assim de criar uma fortaleza ao redor da personagem, mas ao mesmo tempo você vê que ela tá quase prestes a desabar. O filme em si pega um período curto de toda a história aqui que aparece no livro, que é basicamente os antecedentes da prisão do Rubens Paiva, né, como era a rotina da família, e logo depois os acontecimentos pós-desaparecimento de Rubens Paiva, né? A prisão da Eunice, como que ela vai reerguer de volta à vida, a ajuda dos amigos. Aí depois desses acontecimentos a gente tem quase tipo uns flashes dos acontecimentos do que acontece a posteriori da vida dela, né? Tem ela já se formada na faculdade, já sendo reconhecida como uma referência no direito indígena. Tem aquele momento dela recebendo a certidão de óbito de Rubens Paiva. E claro, os últimos anos da vida dela com ela já com Alzheimer. Eu achei interessante assim essa decisão do filme de não mostrar a Eunice assim frágil. Mas eu senti falta de um momento de vulnerabilidade que aparece aqui no livro, né? No final aqui do livro, quando ela recebe a certidão de óbito, é representada uma cena assim que ela chora copiosamente, assim, quando ela chega em casa e chora de um jeito assim bem forte, assim, né? Que, como o próprio autor fala, que parece que foi 25 anos de choro guardado para desabando assim no momento. Mas talvez para o filme essa construção talvez ia parecer forçada e eles decidiram não fazer isso para não criar um ruído na construção do personagem nas telas. Mas obviamente eu gostei muito mais do livro do que do filme. O filme é bom, mas o livro é muito melhor. Então eu recomendo muito, caso você já só tenha assistido o filme, que leia o livro, que com certeza você vai gostar. Quem só leu o livro, o filme com certeza é muito bom, porque a atuação da Fernanda Torres está ótima. Agradeço quem tem assistido até aqui. Caso você queira colaborar com o canal e ler Ainda Estou Aqui, pode comprar com o link da Amazon ali embaixo. E para quem tiver interesse, eu também vou deixar um link das bibliotecas públicas aqui de São Paulo para você pesquisar no acervo delas. Muito obrigado. Até!